Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim! Então peguem a apostila, abram no capítulo 4 de língua portuguesa, que vai se iniciar lá na página 78, essa aulinha de hoje, tá bom? Na página 78 a gente tem um encontro com a língua, né? Que a gente já sabe aqui no Brasil, a gente fala língua portuguesa. E na língua portuguesa existem palavras com RR e com SS, né? Em quais momentos eu uso o RR ou o SS? A gente usa o RR sempre entre vogais, né? Quando a gente quer deixar o som do R com som forte. E a gente usa o SS também entre vogais, mas quando a gente quer deixar a palavra com som de S e não com som de Z. Tanto o RR quanto o SS, né, na língua portuguesa, nunca se iniciam as palavras e nem terminam as palavras. Não existe palavra que começa ou que termina com RR ou com SS, tá bom? Muito fácil, né, primeiro ano? Na questão 1 é mais fácil ainda. Ligue as palavras às figuras correspondentes. Então, nós temos aqui palavras e nós temos figuras que vocês vão ter que ligar, certo? A primeira palavra é carretel. Se escreve com RR, se fosse com R só seria caretel. Não existe caretel. Então, a gente duplica o R para deixar com som forte. Qual que é o carretel aqui? A segunda palavra é barraca. Notem que também tem um som forte, porque se tivesse um R só, seria baraca, e não existe baraca na língua portuguesa, né? O que a gente faz? Duplica o R para deixar com som forte. Qual que é a barraca? A terceira palavra é o serrote. Tem RR, então deixa o som forte, certo? Se tivesse um R só, seria serote. Não existe serote na língua portuguesa, certo? Então, escrevendo-se com RR, nós temos a palavra serrote. Qual que é o serrote aqui nas imagens? A próxima palavra é a palavra gorro, né? Está escrito com RR, porque se tivesse com um R só, seria goro. E não existe a palavra goro. Existe a palavra goro? Não. Então, a gente coloca o RR, certo? Qual que é o gorro aqui? A próxima palavra é a jarra. Tem RR, porque se tivesse um R só, seria jara. Não existe jara aqui, não é? Qual que é a jarra, então? A próxima palavra é o carro. Se escreve com R. R, para deixar com som forte, porque se tivesse um R só, seria a palavra caro. Aqui na língua portuguesa existe a palavra caro, né? Mas eu quero carro, né? Que significa automóvel. Então aí eu coloco dois R's para deixar o R forte, com som forte. Qual que é o carro aqui? Depois nós temos a palavra carroça, também com R forte, som forte, porque se tivesse um R só seria caroça, né? Não existe a palavra caroça na língua portuguesa. E aí, qual que é a carroça? Próxima palavra é o cachorro. Tem dois R's, porque se tivesse um R só seria cachorro. E a gente não fala cachorro, né? A gente fala cachorro. A gente deixa o R com som forte. Qual que é o cachorro aqui? E a última palavra é o ferro. Também, FR, porque se tivesse um R só seria ferro. E não existe a palavra ferro aqui no Brasil, certo? Qual que é o ferro, então? Fácil, fácil, fácil. Então, vai ligar cada palavrinha na sua imagem. Na página 79 também é bem fácil, porque fala assim, ó, 2, complete as cruzadinhas com as palavras do quadro. Então, nós temos a cruzadinha, cada espacinho a gente tem uma figura, né, que vocês deverão escrever o nome da palavra, indicado pelas setas. As palavras que devem ser encaixadas aqui são pêssego, jarra, pássaro, travesseiro, garrafa, barril,
guitarra e dinossauro. A regrinha do RR vocês já sabem, agora a provinha vai falar do SS, tá bom? Tem SS na palavra pêssego, né? Porque se tivesse um S só, estaria entre vogais também. Ficaria então com som de Z, ficaria pêssego. Não existe pêssego. Aí o que aconteceu? Colocaram-se dois S para deixar o som com som de S mesmo, não com som de Z. A próxima que tem SS é a palavra pássaro. Por quê? Se tivesse um S apenas entre vogais, ficaria com som de Z, ficaria pássaro. Não existe pássaro aqui na língua portuguesa, então colocaram SS para deixar o som mesmo com som de S, certo? A outra palavra é o travesseiro. Se tivesse um S só, ele estaria entre vogais, ficaria com som de Z. E não existe travesseiro aqui no Brasil, né? Então, a gente duplicou o S para ficar com som de S mesmo, travesseiro. E a palavrinha, outra palavrinha que tem SS aqui é o dinossauro, né? Que a gente também duplica o SS, aliás, duplica o S e fica com SS, porque se tivesse um S só, ficaria com som de Z, porque estaria entre vogais, né? Ficaria dinossauro, certo? E não existe dinossauro, existe dinossauro. Então, para deixar com som de S, a gente duplicou ele. Fechou? E é muito fácil, né? Todas essas palavras aqui vão encaixar aqui nas duas imagens que a Pro já leu. O pêssego, a jarra, o pássaro, travesseiro, garrafa, barril, guitarra e dinossauro. Fechou o primeiro ano? Fácil! Mais fácil que a página anterior é essa página 80, porque fala assim, ó, complete as palavras com RR. Então, cada palavra tem uma lacuna. E nessa lacuna, a única coisa que vocês terão que fazer é completar com RR, tá bom? Primeiro ano. E depois terão que ler bonitinho, fazendo o som do RR, que é o som do R que sai da nossa garganta, né? É aquele som forte. Fechou? Na questão 4 da página 81, que fala complete os espaços com as letras SS, ligue as imagens correspondentes, também muito fácil. Nós temos aqui 5 palavras e nessas palavras nós temos as lacunas, né? Então, para cada palavra, a única coisa que vocês terão que fazer é colocar o SS, certo? Mas nessa questão 4 eu vou fazer diferente. Eu vou falar o nome das imagens. Aí sim, vocês vão ter que ler e encaixar, tá bom? A primeira imagem é uma bússola, a segunda imagem é uma assadeira, a terceira imagem é uma vassoura, a quarta imagem é um osso e a última imagem é um professor. Então, depois que vocês completarem com SS cada uma das palavras, vocês vão ter que ler e ligar corretamente. A questão 5 fala assim, ó, observe a expressão do quadro e responda. Então, nós temos aqui duas palavras em destaque, certo? A gente tem a palavra nossa e a gente tem a palavra terra. E logo abaixo, a gente tem uma pergunta em relação a essas duas palavras. Fala-se assim, ó, o que essas duas palavras têm em comum? Então, olha só, nossa, terra. O que elas têm em comum aqui? O que elas têm de muito igual? Fácil, né? É exatamente o que a gente está estudando. Aí na página 82 a gente tem um cartaz no meu, seu e nosso. E no cartaz fala assim, ó. Cuidar da natureza é cuidar de si, pois somos parte dela. Então, cuidar da natureza é cuidar da gente mesmo, né? De nós mesmos. Porque a gente faz parte da natureza. E aí a gente tem a foto do menininho e falando assim, que no dia 5/6 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E logo abaixo desse cartaz fofinho, né, que fala do meio ambiente, a gente tem uma outra atividade, que fala assim, ó, complete a frase com as palavras a seguir.
Então, nós temos aqui uma frase e vocês vão ter que completar com essas palavras que estão aqui, que são espalhar, semente, cuidar, plantar, preservar, certo? Certo. Se vocês notarem aqui, nós temos 5 palavras e somente 4 espacinhos, né? Por quê? Porque em um desses espaços vocês vão ter que colocar mais uma palavrinha, tá? Olha só, a Pro vai ajudar vocês nessa, porque vai ficar um pouco complicado aí quando vocês, se vocês notarem, como a Pro falou, vai ficar um pouco complicado, porque vocês têm que prestar bastante atenção em quais palavrinhas vocês devem colocar no primeiro espacinho. Então, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou ler a frase como fica, certo? Certo. E aí vocês vão ter que encaixar aí corretamente, certo? Ver como que é que eu faço para encaixar essas palavras, tá bom? Ó, a frase completa fica assim, ó. Zembe da turma Nana e Nilo já aprendeu como é importante viver em equilíbrio com a natureza. Como ele, vamos cuidar, plantar, preservar e espalhar a semente dessa ideia por aí. E aí, como que é que você vai encaixar essas palavras? Fácil, né? Mais fácil que isso, a Pro já até ajudou vocês na resposta, certo? Então, ó, a dica que a Pro deu é, em um desses espaços vocês vão ter que colocar uma palavrinha a mais. Fechou? E aqui no espaço azul é uma sugestão de leitura, né? Que fala sobre esse mimimi. Fala-se assim, ó. Os personagens Nana e Nilo são irmãos gêmeos, alegres, inteligentes, curiosos, que vivem muitas histórias e nos apresentam a cultura de alguns povos africanos a partir de um ponto de vista construtivo, mostrando algumas tradições importantes para a formação cultural do povo brasileiro. Então aqui a gente sabe que essa turminha, então, da Nana e do Nilo, que são irmãos gêmeos, falam um pouquinho da tradição, né, da cultura africana. E a gente tem aqui um link, né, se vocês quiserem saber mais sobre essas crianças, do naninilo.com.br. Certo? Certo. Lá na página 83 vai começar a falar para vocês do gênero textual a entrevista. Presta bastante atenção, tá bom? Por quê? Porque o gênero entrevista também tem as suas características próprias. Então, na hora da leitura, fala assim, ó. Vitor deu uma entrevista para o Gazeta Escolar, o jornal da sua escola. Então, nós temos aqui a folha de um jornal, né? E se a gente notar, parece realmente. A gente tem aqui o título do jornal, que é o Gazeta Escolar. Nós temos aqui, ó, uma figura aqui do lado que fala que na página 8 vai se falar sobre saúde. Do ladinho a gente fala, está escrito que na página 38 desse jornal a gente vai falar sobre a vida animal. E aí a gente tem o conteúdo desta página, né, do Gazeta Escolar, que fala assim, ó, entrevistando um de nós. Entrevista com o Vitor, do terceiro ano A, sobre a preservação do ambiente. Então, a gente tem aqui a entrevista com o Vitor, que está falando sobre a preservação do meio ambiente. E aí, pergunta-se assim para ele, ó, a Gazeta Escolar, ou seja, a pessoa que trabalha, né, para o jornal da escolinha, pergunta assim para ele, que é o representante do Gazeta Escolar, pergunta assim, qual é o seu nome completo? Aí o Vitor responde, Vitor Fonseca. Aí o Gazeta Escolar faz outra pergunta para ele, você preserva o meio ambiente? Aí o Vitor, que está escrito aqui, Vitor responde, sim, na minha casa nunca desperdiçamos água e também separamos o lixo antes de colocá-lo na rua para que os lixeiros para que os lixeiros possam recolher, né?
Eu e a minha família respeitamos e preservamos o meio ambiente porque sabemos de sua importância para a vida de todos do planeta Terra. Ele respondeu para o Gazeta, né, que fez a pergunta se ele preservava. Ele falou que sim, que a família dele faz tudo bonitinho, separa o lixo, porque ele tem a consciência de que se não fizer isso, coisas ruins no planeta acontecem. E aí o Gazeta Escolar pergunta para ele novamente, ó, para você, qual é a importância da reciclagem para o meio ambiente? Aí o Victor responde, ó, conforme a população do planeta aumenta, cresce também a quantidade do lixo produzido. Quando produtos como garrafas, potes de plástico ou latinhas não são encaminhados para a reciclagem, demoram muito tempo para se decompor. O acúmulo dessas substâncias no meio ambiente causa poluição e prejudica toda a vida terrestre. Então aqui ele fala, né, a importância de se reciclar, que a população está aumentando e com ela aumenta-se também o lixo. É importante reciclar, porque se a gente recicla, cada lixo vai para o seu cantinho, né? Se produzem novas coisas, não tem a necessidade da gente explorar a natureza e automaticamente a gente não prejudica a vida da terra, né? A gente, pelo contrário, a gente ajuda a terra quando a gente recicla. E aí, o Gazeta Escolar pergunta mais uma coisa para ele, ó. Você conhece algumas atividades que podem ajudar a preservar o meio ambiente? Pergunta, você conhece alguma coisa que ajuda o meio ambiente? Aí o Vitor respondeu assim, ó. Sei, diminuir o uso da água durante o banho e ao escovar os dentes. Desligar as luzes dos ambientes em que não haja ninguém. Reutilizar o verso dos papéis que já foram usados, transformando em rascunho. Não jogar o lixo em estradas, terrenos, praias. E a gente tem que tentar separar para reciclagem. Ao fazer as suas compras em mercados, vocês têm que levar de casa sua sacola, evitando o uso de grande quantidade de sacolas plásticas, além de outras ações que eu não me lembro agora. Então ele respondeu, né? Ao colégio, a Gazeta Escolar perguntou para ele, né? O que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente? Ele falou um monte de coisa, né? Falou assim, que você tem que diminuir o uso da água, que você tem que, quando ir de um lugar para outro, tem que desligar a luz, que você tem que separar o lixo, não jogar ele em lugares inapropriados. Quando você for no mercado, você tem que levar a sua própria sacolinha, né? Geralmente aquelas sacolas grandes que cabe um monte de coisa, porque aí assim a gente não tem a necessidade de pegar um monte de sacolinha. E ele ainda foi engraçadinho, né? Ele falou assim, e tem um monte de outras coisas, mas eu não me lembro. Ele até lembrou de bastante coisa, né? Então, olha só, primeiro ano. Quando a gente fala de entrevista, a gente nota que é uma conversa, né? Entre duas pessoas ou mais, né? Com o objetivo do quê? De conseguir alguma informação ou esclarecimento a respeito de algum assunto. Nesse caso, foi uma conversa, né, sobre o meio ambiente, né, que se perguntou algumas coisas para o Vitor e ele respondeu. Geralmente, as entrevistas são orais, né, ou seja, faladas, mas nesse caso a gente também nota que a entrevista também pode ser, além de falada, pode ser escrita, né, que é o que aparece em jornais, em trabalhos escolares, que é o que a gente faz principalmente em história, não é isso? Que vocês entrevistam sempre alguém que está na sua casa, que é mais velho do que você, não é assim que a gente faz? Que a gente encontra também em sites da internet. Então, além de ser falada, a entrevista também pode ser escritas, né? Sempre a fim de esclarecer algum assunto. Nesse caso, esclareceu para a gente alguma coisa sobre a preservação do meio ambiente. Lembrando que
Quem entrevista, a gente fala que é o entrevistador, e quem responde as perguntas é o entrevistado. Nesse caso, quando a gente para e pensa aqui na página 83, a Gazeta Escolar, então, foi o entrevistador que fez as perguntas, né? E o Vitor foi o entrevistado, que foi ele que respondeu a essas perguntas. Agora vamos lá? Na página 84, fala-se então sobre o estudo do gênero textual, que é a entrevista, que a gente já sabe que é uma conversa entre duas pessoas ou mais de duas pessoas, né, a fim de esclarecer algum assunto. E aí na questão 1 fala assim, ó, onde foi publicada a entrevista que o Vitor deu? Foi publicada no mural da sala de aula ou foi publicada no jornal Gazeta Escolar? Fácil, né? Na questão 2 fala assim, ó, em qual seção do jornal Gazeta Escola, né? No caso seria, vamos ver se é Gazeta Escola. Gazeta Escolar, olha só. Aqui a apostila comeu um R. Em qual seção do jornal Gazeta Escolar, teria um R aqui, foi publicada a entrevista, né? Foi publicada na parte que fala assim, ó, entrevistando um de nós ou entrevistas com a gente. Se você olhar lá na página 83, é o único tópico em destaque em vermelho. E aí, qual é esse tópico? Qual é a sessão? É entrevistando um de nós ou entrevistas com a gente? Teve dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Na questão 3 fala assim, o que o texto contém? Então, o texto está falando sobre o que, né? É uma história que o Vitor está contando ou é uma entrevista que o Vitor está dando? E aí? Na questão 4 fala assim, né? Quem é o entrevistado? Faça um círculo em volta da figura. Então, quem foi a criança entrevistada? Foi a Ana, foi o Abaré, foi a Keiko ou foi o Vitor? Fácil, né? E na página 85 fala-se assim, ó. Por que o Vitor foi entrevistado? Possivelmente porque foi sorteado para dar entrevista, ou possivelmente porque era popular na escola, ou possivelmente porque sabia dar boas informações sobre o assunto. E aí, primeiro ano, por que vocês acham que o Vitor foi entrevistado? Vocês acham que uma pessoa entrevistaria alguém que não soubesse responder? Fácil, né? Na questão 6, fala-se assim, ó, em uma entrevista é preciso sempre ter o entrevistador, o entrevistado, ou pelo menos um entrevistador e o entrevistado. E aí? Tem uma resposta que está mais completinha aí nessa questão 6, tá bom? Na questão 7 fala assim, ó, quem entrevistou o menino? Então, foi algum representante do jornal Gazeta Escolar, ou alguém da família do Vitor, ou algum repórter famoso? Na questão 8 fala assim, ó, uma entrevista é publicada com o objetivo do quê? De transmitir informações importantes a respeito de determinado assunto, ou tornar o entrevistado conhecido para poucas pessoas, ou fazer com que um assunto se torne interessante. Dessa questão 8, só uma resposta certa. Para que serve, né, uma entrevista? E logo abaixo a gente tem um quadrinho roxinho que explica para vocês de um jeito simples o que é uma entrevista. A entrevista geralmente é um gênero oral, que é o que a Pro falou, né? Porém, muitas vezes é transcrita para ser publicada em jornais, revistas, sites da internet. Então a gente sabe que a entrevista é oral, mas às vezes elas podem ser escritas para irem para jornais, revistas e etc.
Caracteriza-se por ter uma conversa entre duas ou mais pessoas, e as perguntas são feitas ao entrevistado para conseguir informações necessárias sobre um assunto que ele conheça, né? As pessoas que são entrevistadas geralmente sabem sobre o assunto, tá bom, primeiro ano? Muito, muito, muito fácil. E na página 86, que é a última página por enquanto, no Cri-Cri fala assim, ó. Descubra a mensagem enigmática escrevendo os nomes das ilustrações. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês vão reescrever todas as frases, substituindo os desenhos, né, pela sua forma escrita, certo? As palavras são essas, né? Homens, sol, terra, mulheres, sol, terra, crianças, casa e terra. Por quê? Vocês notarem, tem 2 sols, 3 terras, tá bom? É para facilitar a sua vida, que a Pro colocou aqui do lado as palavrinhas. Presta atenção. Nosso planeta gira ao redor do Sol, né? Vocês não vão escrever só o Sol aqui. Vocês vão reescrever a frase inteira, tá? Nosso planeta gira ao redor do Sol. Fechou? Na próxima frase, o ilumina e aquece a fácil. Então, vai substituir o desenho pelas palavras, né? Reescrever na frase inteira. A é nossa fácil. Os, as e as precisam cuidar da muito, muito, muito fácil. Vocês fizeram atividades semelhantes a esta com aquela do gato, lembra? Que tinha em algumas frases um gato com uma característica, que vocês tinham que substituir o gato pela forma escrita, mas também escrever a frase inteira. É isso que vocês vão ter que fazer aqui na página 86, tá bom? A diferença é que naquela outra atividade a Pro não tinha colocado essas palavrinhas aqui do lado para facilitar a vida de vocês. Agora a Pro facilitou porque eu achei que essa última aqui vocês iam ficar embananados, tá bom? Então é muito fácil. Vai escrever a frase inteira, substituindo o desenho pela sua forma escrita. Fechou? Então é isso, primeiro ano. Assistam o vídeo bonitinho, tá? Teve dúvida, chama a Pro, daqui a pouco a gente vai corrigir isso daí. Beijos, primeiro ano. Até mais. Tchau!